haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, e me alegrarei, e me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja vida na vida e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja vida na vida e o fruto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar,
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Quando ama a noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, na oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Boa noite, Maricélia. Beijo no coração, amiga. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, na oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, fruto na vide, da oliveira mintas, todavia me alegrarei. Pai do Senhor, Marcileia Jordão. Glória a Deus, Maricélia. Jesus te abençoe. Cadê a Rosália? A Rosália parece coruja, só anda escondida. Glória a Deus. Seja bem-vinda ao culto no lar. Seja bem-vinda no nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Cadê a Rosália, Maricélia, que não aparece? A Rosália se esconde. Glória a Deus. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero
quero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira mintas. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e a figueira do mina, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vida. Oliveira mitas, todavia me alegrarei. Deus a minha porção. Obrigado, Maricélia. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não fruto, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Deus, ele é fiel, Maricélia. O nosso Deus, ele é fiel com a sua palavra. Glória a Jesus. Nós temos um Deus fiel que cuida de nós. Nós hoje vamos falar de Abacuque. Abacuque, Abacuque, Abacuque. Abacuque 3, 17, 19 a 19. Abacuque. Glória a Deus. Vamos falar de Abacuque. O profeta Abacuque exerceu o seu ministério. Glória a Deus. Boa noite, Ani Braga. Glória a Jesus. O profeta Abacuque exerceu o seu ministério por volta do 6º século antes de Cristo. Seu nome significa abraço ou abraçado. Boa noite, Naída Silva. Seja bem-vinda ao culto no lar. Em nome de Jesus. Abraço ou abraçado. Aleluia. O profeta Abacuque já inicia a sua mensagem
atacando o poder judiciário de Judá e condenando de forma veemente o enfraquecimento da justiça em Judá. Aleluia. Então Deus revela a Abacuque que irá punir a transgressão de Judá por meio dos caldeus. Por meio dos caldeus. Aleluia. Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça. Os caldeus eram um povo semita, cuja história leva a crer que se estabeleceu na Baixa Mesopotâmia durante o primeiro milênio antes de Cristo e que posteriormente ocupou a cidade da Babilônia, que estava sob o controle dos assírios. Esse povo foi o grande responsável pela derrota do Império Assírios. Era um povo semita de origem arábia, esse caldeu. Então essa lição de Abacuque, ele teve uma visão do juízo divino, do que Deus iria fazer com aquele povo de Judá. Só que Deus iria usar os caldeus para castigar o povo de Judá. Pai do Senhor, Zana Carmo. Glória a Deus, chegou na hora, Osana. Começou agora. Então, em Abacuque 3, tiramos preciosas lições para a nossa vida sobre a poderosa e o agir de Deus. O profeta começa orando. O profeta, ele começa orando. Eu sempre falo aqui que tudo que nós formos fazer, nós vamos primeiro orar. Tudo. Qualquer situação que sair para resolver, orar. A oração, em primeiro lugar. E a Bíblia diz que o profeta Abacuque começou orando. Então, no começo do livro de Abacuque, mostra que não compreendem porque Deus permite certas coisas em nossas vidas. Abacuque, ele não compreende. Ele não compreende porque Deus estava falando do juízo divino. No capítulo 2, o Senhor lhe responde. Conversa com ele e consola a sua alma. Porque no capítulo 2 de Abacuque, quando a Bíblia, o Senhor fala, os caldeus serão castigados ao seu turno. Então aqui no capítulo 12 ele fala, sobre a minha guarda estarei,
e sobre a fortaleza me apresentarei, falando. Vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sob as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará e não mentirá. E se tardar, espera-o, porque certamente não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então aqui diz o texto que o profeta Abacuque, ele exerceu seu ministério por volta do 6º século antes de Cristo. Seu nome significa abraço ou abraçado. O profeta Abacuque já inicia a sua mensagem atacando o poder de Judá e condenando de forma veemente o enfraquecimento da justiça em Judá. Então Deus revela a Abacuque que irá punir as transgressões de Judá por meio dos caldeus. O profeta não aceita tal revelação. Ele está que nem Jonas, né? Que Jonas, o Senhor manda Jonas para a cidade de Nínive para pregar arrependimento para aquele povo de Nínive. Mas como Deus tinha feito uma promessa dizendo que iria destruir a cidade de Nínive, aí o profeta Jonas, ele não queria ir até lá. Ele se recusou a ir, ele queria que Deus destruísse a cidade mesmo. Mas como Deus tinha se arrependido, porque Deus ele sempre dá uma oportunidade para o homem se arrepender. Porque Jesus, quando ele veio à terra, ele veio pregar arrependimento para o povo ser salvo. João Batista pregou arrependimento. E o Senhor, ele sempre usava seus profetas do passado, pregando sempre arrependimento. Então aqui Deus, ele deu a visão para Abacuque. Então Deus revela a Abacuque que irá punir as transgressões de Judá por meio dos caldeus. E o profeta não aceita tal revelação, ele não aceitou. E questiona ao Deus Santo, ele questiona ao Deus Santo sobre por que ele resolveu usar uma nação mais ímpia do que Judá para punir o seu povo. Então, apesar de não conseguir entender os desígnios do Todo-Poderoso, porque ninguém entende os desígnios de Deus, né? Abacuque se recolhe em um lugar seguro e fica aguardando a resposta do Senhor, que foi o capítulo 2, do versículo 1, quando diz: sobre a minha guarda estarei, como que disse, eu vou ficar aqui, Deus, aguardando o Senhor me responder. E sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei. Ele diz: vigiarei para ver que fala comigo e o que eu responderei quando eu for erguido. O que é que eu vou te dizer, Deus?
quando o Senhor me responder. Foi isso que Abacuque estava falando para Deus. Então o Senhor, ele respondeu para Abacuque e disse: escreve a visão, Abacuque. Faça o que eu estou te mandando. É uma ordem minha. Né? Ele disse que torne-se bem legível sobre a tábua para que a possa ler o que ocorrendo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Até o fim falará. E não mentirá. Se tardar, espere. Era isso que Deus estava falando para Abacuque. É a mesma coisa que Deus esteja dizendo para mim e para você nessa noite. Se Deus falou algo para você e ainda não cumpriu, espere que ele vai cumprir. Pode tardar um pouco, mas ele está dizendo, espere que eu vou cumprir. Eu vou cumprir. E ele diz, eis que a sua alma se incha, e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então o justo ele vive pela fé. Então voltando aqui, quando a resposta de Deus não tarda, ela não tarda. O Senhor dá uma grande revelação ao profeta. O justo da sua fé viverá, que foi o capítulo 2 de Abacuque que eu acabei de ler. Ou seja, por mais que a situação pareça caótica e sem solução, porque para nós como ser humano, quando nos deparamos diante de uma situação tão difícil, parece que a nossa fé ela vai lá embaixo, aí o desânimo ele quer tomar conta de nós, mas aí Deus fala, através da sua palavra, que por mais que a situação pareça caótica e sem solução, o justo saberá usar a sua fé para superar os desafios e conflito e viver acima da mediocridade. O mesmo Deus que estaria punindo Judá por causa dos pecados dela, também puniria os caldeus. E a justiça divina triunfaria ao final de tudo sobre toda a terra. Já no capítulo 2 de Abacuque 14, né? Que diz, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então aqui era uma promessa que Deus estava fazendo. E diz ainda mais. É o final de tudo sobre toda a terra. Apesar de ter deixado um pequeno livro de apenas 3 capítulos, que Abacuque, ele só tem 3 capítulos. E a mensagem de Abacuque trouxe mais impacto ao povo de Deus do que a mensagem de outros grandes profetas. Existe pelo menos 4 mensagens de Abacuque, muito conhecidas entre o povo de Deus. A primeira é Abacuque 2:3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, até ao fim falará. E não mentirá, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Escrito
O escritor da carta aos Hebreus evoca a ideia, dizendo, porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Aleluia. A segunda é, mas o justo pela sua fé viverá. Aí você vai encontrar também lá em Hebreus, Abacuque 2,4 e Romanos 1,17. O apóstolo Paulo a menciona, dizendo, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas a alma não tem prazer nele. A terceira é Abacuque 3,2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Aí a quarta, lá em Abacuque 3,17, aonde é o texto da pregação dessa noite, porquanto ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na... Boa noite, Mislene, você já saiu da Bahia ou continua na Bahia? Mislene? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Portanto, podemos dizer o seguinte acerca de Abacuque. Em poucas palavras, ele disse muita coisa. A oração de Abacuque pelo avivamento da obra de Deus ao longo dos anos é, sem dúvida, um dos textos mais lembrados acerca do avivamento pela Igreja do Senhor. Cada avivamento experimentado pela Igreja do Senhor ao longo da história cristã é Deus ouvindo e respondendo a oração de Abacuque. Esse profeta não se preocupou com o avivamento da obra de Deus. Apenas nos seus dias ele pensou no avivamento da obra de Deus no decurso dos anos. Esse é o diferencial da oração de Abacuque por avivamento. Então, aqui, nesse texto de Abacuque, quando diz aprendendo a guerrear com as águias, capítulo 1, 8 de Abacuque, como Abacuque só tem 3 capítulos, 1, 2, 3, encerra-se o livro dele. É pequeno, mas ele nos traz palavras edificantes. Então, aprendendo a guerrear com as águias. Abacuque 1 e o versículo 8, quando diz: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leões, os leopardos, e mais precipicazem do que os lobos. À tarde, e os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe,
voarão como águias que se apressa a comida. Então, esse texto sagrado, o profeta Abacuque compara a força bélica do exército caldeu ao voo da águia que se precipita para devorar suas presas. Apesar de os Estados Unidos adotarem hoje a águia como insígnia, Moisés foi o primeiro historiador a registrar a águia como insígnia de uma nação poderosa. Vários impérios guerreiros se inspiraram na capacidade estratégica da águia de saltar repentinamente sobre a sua presa e dominá-la. Muitos exércitos se inspiraram nesse ataque repentino da águia sobre a presa, atacar os seus inimigos de forma rápida e sem chance de estes reagirem. Então, as táticas de guerra da águia, Moisés revelou 845 anos antes do acontecimento que o povo judeu seria levado cativo por uma nação poderosa, a Babilônia, que voava como a águia. Que voava como a águia. E essa nação são os caldeus. Por isso que o texto diz que a iniquidade de Judá, seu castigo, pela mão dos caldeus. A intercessão do profeta, que é Abacuque, que faz a intercessão. Aleluia. Então, na visão de Daniel, dos 4 grandes impérios mundiais, o Império Babilônico foi representado por um leão, por um leão com asas de águia. Leão com asas de águia. Você vai encontrar esse texto em Daniel 7,14. O profeta Abacuque também descreveu o exército caldeu como uma águia que se precipita para devorar as suas presas, que é onde se encontra em Abacuque capítulo 1, 8, que eu acabei de ler. A águia é uma ave guerreira, veloz e rápida para pegar a presa. A invasão do território de Judá os guerreiros romanos usava a figura de uma águia como insígnia de força, de bravura. As insígnias de águia permitia às tropas, durante a batalha, reconhecerem as suas unidades de comando. As águias foram as insígnias de uma legião inteira. Tanto nos pavesses, que pertencia aos legionários do Trajano, como nos escudos que data da época de Tibério, havia a figura de uma águia. O Sacro Império Romano, fundado por Carlos Magno,
no século XIX, adotava a águia como emblema de seu império, né? De seu império, o Império Russo, sob a liderança de Pedro o Grande. O Grande. Adotava a águia como insígnia de seu império, o Império Austríaco chegou a adotar a águia como insígnia de seu exército. E no tempo das cruzadas, a águia também aparecia como a insígnia nos escudos dos cavaleiros. Em 1782, os Estados Unidos, a nação mais potente e guerreira do mundo atual, adotou a águia como sua insígnia nacional. Percebemos como a Bíblia é sempre atual, a Bíblia. Desde que ela previu o surgimento de um grande império mundial, usando a águia como símbolo. Esta profecia vem tendo sucesso, cumprimentos ao longo da história. As insígnias da águia começou a ser usada pelo Império Babilônico e foi retomada pelo Império Romano. Depois pelo Império Russo, o austríaco, e agora pela atual potência mundial. Aleluia! A insígnia da águia se aplica bem aos Estados Unidos da América, que como águia é atualmente a nação mais guerreira do mundo, realizando os ataques rápidos sob presas como Afeganistão, Iraque e outras nações que se lhe opõem. Os Estados Unidos possuem unidades militares em todos os continentes e destina cerca de 4% de seu voluptuoso PIB para a guerra. Espiritualmente falando, o cristão possui também a capacidade guerreira da águia, pois estando revestido de todas as armaduras de Deus, pode vencer todas as ciladas do diabo, né? E permanecer firme e inabalável. Efésios 6, 10 a 17. Em Lucas 10, 19, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas receber esse poder, como Jesus falou, ele diz que este eu vos dou poder. Ele me dá poder, ele te dá poder. Para você adquirir este poder, você tem que buscar Deus. Você tem que ter um relacionamento com
Deus, um relacionamento sincero com Deus. Você tem que obedecer para que você seja uma pessoa cheia de poder. Você tem que se consagrar a Deus, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que se voltar para Deus. Você tem que ter uma vida com Deus, uma vida no altar com Deus, para que você venha a ser cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus. Então ele diz aqui, Jesus ele falou, ele deixou escrito, Jesus disse, eis que vos dou poder, para você pisar serpente, escorpião, e toda a força do inimigo. Para você vencer, você tem que estar revestida do poder. Por isso que lá em Efésios 6:10 ele diz, ele manda eu e você usar as armaduras que Deus deixou para eu e você usar. Para você, quando cair no campo de batalha, você está equipado. Você está revestido do poder. Você está com capacete, você está com escudo, você está com a espada, você está com a bota, o sapato, você tem que estar arrumado. É como um soldado, quando ele vai para a guerra, ele vai todo arrumado. Ele bota todas as suas armaduras. E para mim, eu e você também precisamos colocar as armaduras para poder se enquadrar nisso aqui que Jesus disse. Em Lucas 10:19, Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí lá em 2 Coríntios 10:4, Paulo, o grande guerreiro da fé, ele escreve, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Como ele mesmo diz, nós não vamos lutar contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra a potestade do ar. É aquilo que a gente não vê, a gente só sente e recebe a pancada. Então tem que estar revestido do poder de Deus. Assim como a águia imobiliza a presa com as suas poderosas garras, o cristão pode apagar todos os dados inflamados do maligno com o escudo da fé. E pode anular todos os sofismas que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o entendimento à obediência de Cristo. Você vê que você vai lendo os textos da Bíblia, você lê lá de Gênesis e Apocalipse, você vai lendo, Deus vai lhe abençoando, Deus vai multiplicando a sua casa, a sua família, a sua saúde, mas Ele diz para você e para mim, para que nós precisamos obedecer. Por isso que Ele diz que o justo viverá pela fé. Lá em Abacuque 2:4. Então, Abacuque cita uma das frases mais revolucionárias e impactantes da Bíblia, Abacuque. Quando ele diz, mas o justo pela sua fé viverá. Foi com base nessa máxima que Paulo desenvolveu a doutrina da justificação pela fé. E que Martinho Lutero,
Lutero revolucionou, impactou o mundo cristão, que culminou na reforma protestante. No século XVI, essa máxima é repetida no Novo Testamento, tanto nos ensinos de Paulo, como nos ensinos do escritor da carta aos Hebreus. E Romanos 1:17, Hebreus 10:38. Viver pela fé significa viver de fé em fé e sempre acreditar que Deus está no controle de tudo. Sempre tem o melhor para os seus filhos. Portanto, viver pela fé é andar por fé e não por vista. É aquilo que você não está vendo, aquilo que você não está vendo, aquilo que você está pedindo para Deus, mas você crê piamente que Ele vai lhe dar. É a sua fé. Você não está vendo. Você, como o texto que eu li logo de início, quando eu li um texto que fala sobre a vida, a situação parece caótica e sem solução. A sua situação, ela pode estar caótica e sem solução. Mas se você usar a sua fé, aí você olha e diz assim: ah, será que Deus vai dar? Será que Deus vai fazer? Não. A própria palavra de Deus lá em Tiago diz para a gente não duvidar. Porque quem duvida é como as ondas do mar. Quer ver que ela bate e volta, volta e vem. E ele não quer isso, ele quer que a gente firme ali aquela confiança que Deus vai fazer. Situações, como diz o texto, caótica. Você achar que não tem mais solução. Portanto, viver pela fé é pela fé e não por vista. Não por vista. É isso que o Senhor está falando. Então, a importância de viver pela fé nas Escrituras, quando lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, o escritor da carta aos Hebreus afirma que a fé é um firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Que não se vê. Uma outra tradução diz que é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vê. Não vê. É onde você vai usar a sua fé. É a sua fé. Entendeu? É a sua fé. Boa noite, Vilma. Vilma Vale de Liviana. Seja bem-vinda ao culto no lar. Glória a Deus. Uma outra, né? Apesar de ser algo abstrato, a fé consegue apalpar o milagre. Apalpar o milagre, a fé. Apesar de ser algo
abstrato, a fé consegue apalpar o milagre. A fé consegue enxergar o invisível. O invisível. É você não tá vendo, mas você tá crendo que Deus vai lhe dar. Boa noite, Jane Cleide. Seja bem-vinda. Então, é muito importante isso para nós. Esse texto é uma das coisas que mais nos chama a atenção no ministério de Jesus, é o elogio dele à fé das pessoas. A fé das pessoas. Mateus 8, 10. Porém, com a mesma intensidade, Jesus reprovava a falta de fé de algum dos seus ouvintes. Aí lá em Mateus 8:10, Jesus ficou surpreso com a fé de um comandante militar em Cafarnaum e exclamou, Jesus exclamou, em verdade, eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Tanta fé. Por quê? Porque aquele comandante militar, ele foi pedir para Jesus curar o seu servo lá na casa dele que se encontrava doente. E enquanto ele estava ali dialogando, Jesus dialogando com aquele comandante militar, estava ali dialogando, ele pedindo que Jesus fosse até a casa dele para orar por aquele homem que estava enfermo. E enquanto eles estavam ali dialogando, aquele homem foi curado. Ele foi curado que a notícia veio enquanto eles estavam ali dialogando. A notícia veio. Aí lá em Mateus, por isso que Jesus falou para ele, exclamou, dizendo que nunca viu tanta fé. Só do homem conversar com Jesus, a fé dele conseguiu apalpar o milagre. E aquele moço que estava enfermo, lá na casa do comandante, aquele homem foi curado. E diz aqui ainda o texto que em Mateus 15, 28, Jesus também ficou impressionado com a fé de uma mulher gentia e exclamou, ó mulher grande, é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ficou sã. Em Mateus 17, 20, Jesus disse aos seus discípulos, se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Boa noite, Sandra Silva. Em Marcos 9, 23, Jesus disse para um pai desesperado pela libertação de seu filho, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E em Marcos 11, 22, ele disse aos seus discípulos, tende fé em Deus. Então a palavra aqui, boa noite Simone, a palavra aqui é a importância de viver pela fé. Estamos falando de fé. Foi a resposta que Deus deu para Abacuque,
quando Abacuque falou para o Senhor, lá no capítulo 2, perguntando a Deus por que Deus iria castigar os judeus por intermédio dos caldeus. Aí ele vai e fala assim para Deus: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que vai falar comigo. O que é que tu vai dizer para mim, Deus? Qual é a resposta que o Senhor vai me dar? Qual é a resposta que o Senhor vai me dar? Então aí o Senhor foi e respondeu para ele, para Abacuque, né? Boa noite, Sueli Campos, Refe Matos, seja bem-vinda. Então, aí o Senhor vai responder para Abacuque e disse: escreve a visão, Abacuque, legível sobre a tábua, para que possa ler o que correndo passar. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Até o fim falará, não mentirá. E se tardar, espera. Espera. Porque certamente virá e não tardará. Aí foi aonde ele disse que o justo viverá pela fé. Então, falando de fé. Boa noite, Rodrigo! Seja bem-vindo, amigo Sampaio. Quanto tempo, hein, amigo? Então, aqui, Paulo cita esta frase de Abacuque, Paulo, lá em Romanos 1:17. Mas o justo viverá da fé. Em Romanos 4:20, Paulo explica o viver pela fé do nosso pai da fé, Abraão, dizendo: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Paulo explica melhor o que é viver pela fé, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê. Por quê? As que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Porque para nós tudo é fácil que os nossos olhos estão contemplando. Mas aquilo que nossos olhos não estão contemplando, que são as eternas, coisas boas para nós, que Deus preparou para dar para o teu povo. Paulo completa este raciocínio dizendo: porque andamos por fé e não por vista. Paulo afirma que os que são da fé são os filhos de Abraão. Em Gálatas 3:9, Paulo ainda diz que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Romanos 5:1, Paulo fala da nossa justificação pela fé. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí lá em Efésios 2:8, boa noite, Darcy Raquel, seja bem-vinda ao culto lá. Aleluia. Em Efésios 2:8, a Bíblia fala da nossa salvação mediante a fé, dizendo: porque pela graça sois salvo, por meio da fé,
E isso não vem de vós. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Então, fé é dom de Deus. Se você tem este dom, agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor, porque Ele te concedeu este dom da fé. Vivemos pela fé, caminhamos pela fé, triunfamos pela fé, prevalecemos pela fé, vencemos pela fé, alcançamos as promessas pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, tenha fé, como Jesus, como Deus falou para Abacuque. Ele disse, o justo viverá pela fé, Abacuque. O justo viverá pela fé. Aí no capítulo 3 de Abacuque, 1:2, quando diz, aí fala da oração de Abacuque. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouve, Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Que lá no capítulo 2 de Abacuque, o Senhor se manifestou para Abacuque. Deus falou com Abacuque no capítulo 2 de Abacuque. Aí no capítulo 3, ele já está dizendo para Deus. Ele está dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica na ira e lembra-te das misericórdias. Os 4 segredos de um avivamento. É o capítulo 3 de Abacuque. Lemos o primeiro e o segundo, o terceiro, que é o último. Então, nesse texto bíblico de Abacuque 3, encontramos os 4 segredos de avivamento. Cada avivamento que o povo de Deus tem experimentado ao longo da história, Deus é Deus ouvindo a oração do seu povo, porque Deus, ele ouve a nossa oração. Ele não deixa de não ouvir, ele ouve sempre. O segredo é esperar ele responder. A palavra de Deus é fonte geradora de avivamento. O temor ao Senhor gerado no coração das pessoas pela palavra de Deus dá início a um avivamento. E o avivamento é sempre uma obra da misericórdia de Deus. Portanto, oração, palavra, temor a Deus e misericórdia divina são os 4 segredos do avivamento. Guarde bem isso. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo nesta noite, guarde essas palavras, esses 4 segredos, para que você venha receber de Deus as bênçãos prometidas, as promessas na sua vida, as promessas na sua família. Você tem que estar enquadrada nisso aqui. Oração, palavra, temor a Deus
e misericórdia divina são os 4 segredos do avivamento. Então, a oração do profeta Abacuque, a oração do profeta Abacuque, o primeiro segredo do avivamento é sempre a oração. O que é que diz lá em 2 Crônica 7,14? O que é que ele fala? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e orar e se arrepender dos seus caminhos, ele vai falando. Ele está dizendo, se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus caminhos, ele vai ouvir a nossa oração. Então, segundo Crônicas 7,14, esse é um texto bastante conhecido. O povo gosta muito de ler. Foi um texto que o povo pegou o ano passado, quando começou essa pandemia. Você viu o povo orando pelas praças e lendo esse versículo de Crônicas 7,14. Então, os grandes avivamentos descritos na Bíblia é documentado ao longo da história cristã. Começara sempre com a oração. A oração é a chave da nossa vitória. Precisamos orar. Se você não orar, as coisas ficam empalhadas no caminho. A oração é que faz mover tudo. A oração. Então, oração, palavra, temor a Deus. Então, o primeiro avivamento registrado após a queda do homem se deu quando um descendente de Adão, chamado Enos, começou a invocar o nome do Senhor. Você vai encontrar essa passagem lá em Gênesis 4:26. O avivamento no Monte Carmelo só se deu após o profeta Elias orar ao Senhor. 1 Reis 18, 30-39. O maior avivamento da história se deu no dia de Pentecoste, após intensa campanha de oração. Você vê como é importante a oração. Eu sempre falo e repito, círculo de oração. Se não tirar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de joelho, não é círculo de oração. É apenas um culto de oração. Círculo de oração. E aqui o texto diz que após intensa, é uma coisa que se prolongou. Intensa campanha de oração. Por isso que eles receberam o avivamento lá em Atos, capítulo 1 e o versículo 14, e também o 2 de Atos, de 1 a 4. Você vê que ele diz aqui o texto que foi após uma intensa, foi uma coisa com intensidade. Eles não fizeram uma oração, uma simples oração, e o avivamento chegou. Não. Foi uma coisa intensa. E é isso que Deus ele quer que a gente faça a mesma coisa, quando ele diz que o dever de orar sempre, sempre.
Lucas 18, quando o Senhor contou a parábola do juiz iníquo, ele disse o dever de orar sempre, sempre orar. A oração é tudo, ela resolve tudo. Se você está doente, primeiro ore, para depois procurar o doutor. Que aí Deus vai usar lá o doutor para passar a medicação certa. Se você está com um problema no advogado, primeiro ore, para depois você se dirigir ao advogado. Que Deus vai dar a orientação, a sabedoria para o advogado, para ele entrar com ação sobre a sua causa. Então, tudo é a oração. É a oração. Portanto, a oração é o primeiro grande segredo para o avivamento. Para você ser uma pessoa avivada, cheia do poder de Deus, você tem que orar. Ouvir, Senhor, a tua palavra. Foi isso que Abacuque disse para Deus. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Eu ouvi, Senhor, as suas instruções. Eu ouvi, Senhor, os seus mandamentos. Eu ouvi, Senhor, tudo que o Senhor mandou eu fazer, eu vou fazer. Abacuque. Segundo segredo do avivamento é a palavra do Senhor. Quando o texto que eu li em Abacuque 3:2. Não pode existir avivamento genuíno e duradouro, se este não for gerado pela palavra de Deus. Aí tu encontra lá em Atos 19:20. O avivamento de Judá nos dias do rei Josias só se deu depois que o sacerdote Ilquias anunciou: achei o livro da lei na casa do Senhor. O avivamento no dia de Esdras, Neemias, se deu após a leitura pública da palavra do Senhor. Eu gosto tanto desse texto de Neemias, quando diz que o povo... Boa noite, pastora Cátia Ferreira. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao culto no lar. Neemias 8. Eu gosto muito desse texto. Quando fala a palavra do Senhor, que ele diz que Esdras lê a lei diante do povo, e quando ele diz aqui, olha, isso aqui é muito interessante. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, e assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres sábios, e os ouvidos de todo o povo estava atento ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sob um púlpito de madeira que fizera para aquele fim, e estava em pé junto a eles. E a sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaias, e Urias, e Uquias, Maaceias,
a sua mão esquerda. Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias, Messulão. E Esdra abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo pôs-se em pé. E o que eu achei interessante é que o povo, ele não se retirou daquele lugar. O texto diz que desde a alva até o meio-dia, aquele povo não saiu dali. Eles ficaram ali ouvindo o que Esdras estava dizendo. E às vezes dentro da igreja, dentro da casa de Deus, as pessoas, elas vão para a igreja, elas sentam, daqui a pouco elas levantam, elas andam para lá e para cá na igreja, elas não prestam atenção à palavra de Deus. Então, o grande avivamento registrado em Atos dos Apóstolos, ao longo da história cristã, sempre se dera pelo poder da palavra de Deus. E temi. Boa noite, Edileuza Santos, seja bem-vinda. E o temor do Senhor provocado no coração das pessoas, pela pregação da palavra de Deus e a porta de entrada para o avivamento individual e coletivo, o Salmo 119 e o verso 25, o temor ao Senhor que veio sobre os ninivitas, levando-os ao arrependimento no pó e na cinza. Deu-se após eles terem ouvido a pregação do profeta Jonas. O temor ao Senhor é a sabedoria, aparta-se do mal é a inteligência. Ter um coração sábio, apartar-se do mal, são sinais claros de um avivamento pessoal. Êxodo 20, 18 a 20, vemos que após o povo ouvir a palavra do Senhor no Monte Sinai, em chamas, o arraial estremeceu e Moisés disse ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis, não pequeis. Aí quando ele diz na ira, lembra-te da misericórdia. Aqui foi a oração de Abacuque. Ele falou a oração do profeta Abacuque. Ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. E disse: eu temi. E ele disse: na ira, lembre-te da misericórdia. Ele estava falando para Deus: Senhor, na tua ira, lembre da tua misericórdia. Que o Senhor é misericordioso. Então, a misericórdia de Deus é o quarto segredo de um avivamento. Lamentação 3:22, quando diz a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia do Senhor que nos abraça. É ela. Então, todo o avivamento ao longo da história é obra da misericórdia divina. Aleluia. Crônicas 39, 9, o próprio rei Ezequias reconheceu isso, dizendo: porque em vós convertede ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativo e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso, é misericordioso,
e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a ele. Olha, que promessa, que promessa. Se nós não desviarmos dos caminhos do Senhor, da presença de Deus, a misericórdia do Senhor vai estar sempre conosco. E o avivamento em Nínive foi uma obra da misericórdia e compaixão divina, como eu já falei de início, que Deus, ele iria destruir a cidade de Nínive. Mas ele se arrependeu, ele teve misericórdia. Foi aí quando ele levantou o profeta Jonas para ir lá pregar o arrependimento para aquele povo. Então, avivamento é o transbordar da misericórdia divina sobre nossa vida, pois o avivamento sempre acontece quando o povo está na sua pior condição espiritual. O profeta Joel escreveu: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, grande em beneficência e se arrepende do mal. Para o teólogo James Buchanan, um avivamento da religião consiste em nova vida espiritual transmitida aos mortos e de nova saúde espiritual transmitida aos vivos. E aqui vamos encerrando, para nós orarmos, vamos encerrando aqui finalizando aqui em Abacuque 3:19, andando nas alturas. Andando nas alturas. Esse texto de Abacuque declara que o Senhor é a sua força. Evoca a figura da serva para identificar a firmeza dos seus pés, para andar sobre a rocha. Sobre a rocha. E sobre os altos montes. E sobre os altos montes. Aleluia. Então sobre os altos montes. Assim o Senhor firma os nossos pés sobre a terra, sobre a terra e rocha, e não nos deixa tropeçar. O Senhor nos faz caminhar no mais altos picos da nossa vida social, familiar, financeira, ministerial e espiritual. As lições espirituais da serva é uma espécie de antílope, conhecido nas escrituras como um animal versátil, de muita habilidade nos pés para caminhar sobre a rocha e escalar os mais altos picos das montanhas, com firmeza, sem tropeçar. Segundo Samuel 22, Davi disse: faz ele os meus pés como os das servas, me põe sobre as minhas alturas.
Hebreus 3, Abacuque 3,19. O profeta Abacuque repete o exemplo de Davi, dizendo: Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O Salmo 42, e o verso 1, o salmista se expressa dizendo: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. As firmezas que devemos ter nos nossos pés. O grande exemplo da serva é a firmeza dos seus pés. No Salmo 31, o verso 8, Davi agradeceu ao Senhor, dizendo: e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés no lugar espaçosos. O salmista afirma que Deus não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. O salmista diz que o Senhor sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. O salmista escreve dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por mais alta seja a posição em que o Senhor venha nos colocar, jamais devemos deixar o orgulho tomar conta do nosso coração. E assim fizermos. Boa noite, Ângela Pedro. E assim fizermos, o Senhor firmará os nossos pés na rocha e nos fará andar com firmeza nos degraus mais elevados da nossa vida terrena. Salmo 60, o verso 12. Que o Senhor nesta noite nos abençoe, nos dê uma noite de paz. Vamos orar, Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus, pelo que o Senhor. Quero agradecer a todas vocês que parou para ouvir a palavra de Deus. A Maricélia Amaral, Deus te abençoe, Maricélia. A Marciléia Jordão, a Eni Braga, a Naída Silva, a Osana Carmo. Que Deus abençoe vocês nessa noite. A Eni Braga, a Cíntia Luz, a Tainã Miranda, a Mislene Brito, a Vilma Vale, a Deliviana, a Jane Cleide, a Simone Paulina, a Sueli Campos, a Refe Matos, a Sueli Campos, Sampaio, a Darcy Raquel, a pastora Kátia, a Edileuza Santos, a Ângela Pedro.
Então vocês são todas bem-vindas, abençoadas por Deus. Que Deus abençoe a vocês. Vamos orar nesta noite com o pastor Antônio Ibrahim, a Vera Correia, né? A Nailda Silva, a Jocilene Alves, a Cláudia, a Rose, a Elane, Percival, Vanderlia, a Luciana, a Angélica, a Sônia, a Vilma, Érica Davi, Marlene, Sandra, Maria, Luciene, Simone, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Soberano Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, o Deus da glória, o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus que dá vitória à sua igreja, Pai. Eu te peço nesta noite, Senhor, por cada vida, cada pessoa, Senhor, que parou para ouvir a tua palavra, como disse Abacuque 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra, aviva, Senhor, a tua obra. Ouvi e temi, que todos nós possamos temer a tua palavra e obedecer também, Senhor. Eu te peço nesta noite pela vida dos teus servos, das tuas servas, Pai, pela família de cada um, ó Deus, que o Senhor nesta noite venha repreender o mal, venha repreender as enfermidades ocultas, jogando por terra, Senhor, em o nome de Jesus. Que o Senhor venha repreender esta pandemia, lançar ela por terra pelo poder que é no teu nome e no teu sangue, Senhor. Guarda, Senhor, nossos filhos, guarda nossos familiares, a nossa parentela, os de longe e os de perto, Deus. Visita nessa hora, Pai, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão entubados, aqueles que estão passando, Senhor, por momentos difíceis, por dificuldades, Senhor. Visita nesta hora, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que Deus abençoe nesta noite, Pai, a família. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Ajuda, Senhor, igreja nesta hora, Senhor, e dá vitória pelo poder no teu nome, Senhor, e no teu sangue, em nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos, Deus, visitando, Senhor, o teu povo e dando vitória em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês, irmãs. Que Deus ajude vocês a vencer, a passar, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Aleluia. Sobre o seu rosto, o Senhor te dê a paz do Senhor. Que vocês tenham uma semana abençoado. Que Deus abençoe vocês nessa noite. Te dê noite de sonos tranquilo, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.
Com a permissão do nosso Deus, a partir das 9h30 da noite estaremos aqui, pregando mais uma porção da palavra de Deus, em nome de Jesus. Beijo no coração de todas vocês, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Vocês podem compartilhar essa palavra que foi pregada nesta noite. Paraná, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, tempo difícil. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, né, Eni Braga? Em nome de Jesus. Em ação, tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Já deu tudo certo, gente. No nome de Jesus, tá? Que o Senhor nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Que nosso Deus, Ele é fiel para nos dar vitória. Glória a Deus. Sempre há uma saída para tudo. Basta colocar sua fé em prática. Crê em Deus. Aleluia. Eu te vi sentada à beira do caminho, capricho e sem direção, se sentindo tão sozinho. Você vive maus momentos,
Mas Jesus declara que chegou a hora de tirar você deste vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Deus envia anjos poderosos para te ajudar. Com Ele, Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos teus. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus.